até o Chico Xavier, né? Muitos iam até o Chico porque naquele tempo, né, ainda não tinha como ver, saber quem era, né? Então chegava mensagem, algum texto, ó, a pessoa lia através do intermédio dele, ia para lá, chegava lá, não pode ser ele, né? Sim. Porque imaginava algo, chegava lá, não pode ser ele. E tem um jornalista que eu vi ele falando num documentário, falando assim, ó, na época eu tava lá perto do Chico, não dei nem tanta bola pra ele, tava calor, ele falou pra eu pegar uma caneca, ele pôs a mão, saiu umas bolhas assim, mas nada pra todo mundo ver, né? O Chico preocupado com ele, falou, ó, faz assim que agora vai resfrescar, porque tava muito quente, ele se refrescou, tinha até um aroma e tal, mas mesmo assim ele não deu bola pra nada ali. E aí nesse documentário, ele já velhinho, o Chico Xavier já tinha desencarnado, eu não tô lembrando agora o nome dele. Sim. Ele falou assim, curioso que hoje eu sei que aquele ser humano foi o ser humano mais importante que eu tive pessoalmente. Que coisa, né? E, infelizmente, na hora, quantos não teve isso com Jesus, né? Sim, que conviveu com Jesus e talvez não se apercebeu que para conseguir estar próximo dele, talvez demoraria um longo tempo. Né? Milênios, né? Então, os que se curvam diante de Deus, né? E para ser admitido no reino dos céus, aí vem a questão da humildade, da simplicidade, que é um ato de submissão. Os orgulhosos, quando nós falamos de orgulhosos, normalmente a gente não se inclui, nós não colocamos dentro do conjunto, né? Eles criam sua própria realidade. Ou seja, dentro da minha concepção, eu entendo Deus desse jeito. Então, até se bobear, nós queremos julgar a Deus, né? Então, provavelmente nessa condição fica difícil de nós conseguirmos ingressar no conhecimento mais apurado de qual é a proposta divina, né? Por que a vida existe? Por que eu tenho uma família? Por que eu convivo com aquelas pessoas? Por que determinadas coisas aconteceram comigo e estão voltando a acontecer? E deve ter uma explicação. Sim. Como tudo deve ter uma explicação. Mas Deus não deve uma explicação para nós. Né? Talvez o nosso aprendizado, hoje você aprende os números, depois você aprende operações matemáticas, lá na frente equações, e lá na frente aí nós vamos ter os detalhes das coisas. E cada fase é uma fase. Então é importante que cada um consiga o máximo possível tentar entender aquela fase que ele está passando, superar aquilo, acreditando sempre, tendo a esperança que dias melhores poderão vir, dependendo da nossa atitude, né? Isso é bastante importante, mas que o aprendizado é contínuo. E mais adiante, conforme nós vamos falando aqui, se o mundo material é uma escola, todos que estão aqui estão para aprender. Todos estão aqui para aprender. Então, em algum determinado momento, quando você encerra um capítulo do aprendizado, você vai partir para outro. Por isso que o Chico falava, através dos mentores, através de André Luiz. Após um problema, ótimo, você venceu. Parabéns. Outro desafio. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.